Fala Dev, beleza? Mike Brito na área e hoje pra gente estudar nessa Masterclass o Node. A gente vai ver o que é o Node, para que serve, quais são as suas vantagens, como que funciona, como que é o sistema de módulos dele e vamos construir alguns projetos aqui para entender melhor essas estratégias que a gente vai estudar. Lembrando que é um conteúdo aqui para quem está iniciando, entretanto, o que eu preciso que você saiba para acompanhar isso daqui com mais fluidez, eu preciso que você saiba, no mínimo, fundamentos do JavaScript, né? O que são objetos, vetores, condicionais, funções, né? Que você saiba um pouco aqui, condicionais, que você saiba um pouco aqui de HTTP, JSON, callbacks, promises, arrow functions e alguma coisa de X6, tá? Não vai te atrapalhar com tudo assim que a gente vai fazer, mas pode te deixar um pouco perdido se você não souber essas coisas, legal? Então, no mínimo, se souber, você vai acompanhar com mais fluidez, mas se você não sabe, fica tranquilo, acompanha comigo, que eu vou dar o meu melhor para que você entenda de maneira simples o que é o Node, como que é a estrutura do Node, pelo menos assim para a gente começar nesse universo aqui, legal? Eu vou usar aqui mapas mentais, porque eu gosto de organizar ideias com mapas mentais, né, estudos e tudo mais, e queria trazer isso aqui para o canal para saber se vocês gostam disso, se vocês acham legal a maneira que a gente vai apresentar aqui com o mapa mental, porque tem um pouco de teoria, né? A gente vai partir para a prática o mais rápido possível, mas tem um pouco de teoria, então a gente vai precisar meio que organizar essas ideias aqui para não ficar confuso na teoria. Legal? Então vamos começar. Bom, para dar essa introdução, então, eu vou escrever aqui intro e vou colocar aqui para gente, dentro de intro, o que é. Perguntas básicas que a gente faz sempre que a gente vai começar a estudar, né, galera? Alguma coisa, são perguntas que todo mundo deveria se fazer quando estiver estudando alguma coisa para ajudar a elucidar, a entender alguns conceitos, né? Então eu coloquei uma carinha pensativa aqui. Então o que é o Node.js? Ele é um JS Runtime Environment. Eita, Maicon, aí você falou que ia ajudar quem estava iniciando e já começa com dificuldade. Bem tranquilo. Ele é um ambiente, environment é um ambiente, ok? De execução do JavaScript. Imagina isso, que ele vai executar em tempo real JavaScript num ambiente. Agora, por que esse ambiente, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o funcionamento e como foi criado o Node, para você entender o motivo disso daqui. Mas eu posso te garantir que ele não é, ele é diferente de um framework, tá? Então, o Node.js não é um framework e também ele não é uma linguagem de programação, tudo bem? Linguagem de programação usada aqui no Node é o JavaScript, legal? Então ele não é um framework nem uma linguagem, mas ele é um runtime environment. Sabe que é um ambiente que vai permitir com que execute JavaScript. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar melhor sobre isso. Bom, entendendo o que ele é, então para que serve? Né? É uma outra pergunta que nós deveríamos sempre fazermos. Para que serve o Node.js, então? Bom, ele serve para nós produzirmos aplicações em back-end, aplicações em front-end, tá? Microserviços, aplicações no estilo microserviços, aplicações ou scripts e automações, tá? Serve para isso também. Ele serve para produzirmos APIs, né? Application Programming Interface, ou seja, uma interface de programação de alguma aplicação que dá para acessar, por exemplo, web. Então, web a gente acessa uma API, através do mobile a gente pode acessar uma API, através do desktop nós podemos acessar APIs, tá? E também o Node vai estar presente aqui na ideia da nossa máquina, tá? E a gente pode produzir uma API para funcionar aí, para que esses elementos, essas tecnologias possam acessar a nossa API, tá? Então, essa é a ideia do para que serve, né? E agora a gente pode falar um pouco das vantagens, né? Quais são as vantagens de se ter aí o Node na nossa máquina, né? Vou colocar um hominho correndo aqui. Quais são as vantagens? Bom, ele é um sistema bem rápido. Rápido em que sentido, né, Maicão? Ele é rápido na sua execução, tá? Ele é rápido na sua execução e ele é rápido para, por exemplo, você prototipar aplicações, tá? Então você quer fazer uma aplicação rápida, fazer um protótipo com o Node, é legal para você fazer isso, tá? O Node te permite fazer isso de maneira rápida. Ele tem uma alta escalabilidade.
Escalabilidade significa que você pode aumentar o volume de atividades da sua produção sem ampliar os custos dessa sua aplicação, né? Sem você ter custos adicionais. Tá? Então ele tem uma alta escalabilidade. Que mais? Ele serve para você criar aplicações de ponta. Isso aqui é muito importante, tá? Se você tem dúvidas se o Node é bom ou não, só dá uma olhada nisso daqui, ó. Business Using Node.js. Olha que interessante. Conhece Netflix, conhece LinkedIn, conhece Uber, conhece PayPal, Medium, eBay, a NASA. Bom, se alguma dessas empresas você conhece, saibam que todos eles estão usando o Node nas suas aplicações. Então, quer dizer, aplicações de ponta estão usando o Node, tá legal? Então, ó, o ecossistema do Node é um ecossistema gigante, né? Então temos muitas opções através do NPM de colocar pacotes e módulos e estender nossas aplicações. A gente vai falar também um pouquinho mais disso daqui a pouco. Voltando aqui, por exemplo, sobre as aplicações de ponta, e eu vou falar só de alguns casos de uso, né? Vou falar da Netflix e vou falar do PayPal, tá? Só para a gente poder ter essa confirmação sobre o poder do Node aqui. Olha que legal. O Netflix, ele tinha um caso que é o seguinte: no back-end eles usavam Java e no front-end o JavaScript. Quer dizer, eles tinham que fazer códigos no mínimo 2 vezes. Um código para o back-end, outro código para o front-end, tá? Então, quer dizer, para fazer debug, né, para achar os erros, para olhar se a aplicação está funcionando legal no front e no back, bom, sempre eles tinham que ter processos diferentes para isso. Então, isso acaba atrapalhando um pouco a escalabilidade do projeto. Quando eles adicionaram Node em tudo, sabendo que JavaScript está no front e está no back-end, pronto, já ficou muito mais fácil. É uma linguagem em comum, tanto para o front e para o back-end, né? E conta-se aí também que eles ganharam cerca de uns 40 minutos para dar início ao projeto, e isso caiu para coisa de 1 minuto assim, para começar a rodar os projetos. Então, quer dizer, para a Netflix fez muito sentido. Para o PayPal, tem a história aí deles também. Eles contam que também usavam o Java no back-end e o JavaScript no front-end, né? E eles tinham que gastar muito tempo com isso. Então, para eles fazerem qualquer tipo de protótipo, qualquer coisa, eles tinham que ter aí cerca de 5 desenvolvedores. Isso, depois que eles colocaram o Node, caiu para cerca de 2 desenvolvedores para usar. E também, em termos de números, diz que a resposta de requisição a uma página, quando você entrava no PayPal para fazer uma página, esse tempo de resposta ganhou-se aí 35% de velocidade, só de estar usando o Node, né? Então, quer dizer, vale muito a pena. Isso eu falei só 2 casos de uso. Se você for pesquisar mais, você vai ver como o Node pode resolver muitas questões para a gente nesse sentido, legal? Além do mais, aproveitei o momento para falar sobre isso, para falar do último ponto aqui, tá? Que é minha tela travando, pera. JavaScript Everywhere. Eu gosto de colocar isso porque o JavaScript está em todo lugar, tanto no front, quanto no back-end, quanto no mobile, no desktop e tudo mais. Quer dizer, muitas vantagens de se estar usando o Node porque é tudo feito em JavaScript. Bom, então vamos partir para uma outra ideia aqui agora, que é falar como funciona o Node. Como que é que o Node funciona? Vamos colocar aqui uma ideia de funcionamento. Bom, funciona da seguinte forma: ele é baseado em um motor, tá? Engine significa motor. Então vou falar alguns motores que existem por aí. Motores, por exemplo, o Chakra. Chakra é o motor do Edge, tá? Navegador Edge. O SpiderMonkey é o motor do Firefox. E o V8 é o motor do Chrome. Por que eu estou falando dos motores dos navegadores? Se você entrar aqui agora em nodejs.org, você vai ver aqui a seguinte mensagem, que o Node.js é um runtime JavaScript, né, construído no motor V8, né, no motor V8 do Chrome. Então, quer dizer, ele foi... imagina ambientes, eu vou colocar aqui, ó, imagina ambientes. Você tem um ambiente web, ou o ambiente do browser, tá, do navegador, e você tem um ambiente da sua máquina, tá, o ambiente da sua máquina. No browser, o JavaScript já roda nativamente, tá? Os motores que vão rodar no Edge é o Chakra,
SpiderMonkey no Firefox e V8 no Chrome. Então, quer dizer, já funciona legal. Só que na sua máquina você não consegue rodar JavaScript. Ele não tem como rodar JavaScript na sua máquina. Tá? Não foi feito para isso. Então, Ryan Dow foi um cara que pensou em fazer o seguinte: olha, que tal eu pegar o V8 do Chrome, pegar esse V8 do Chrome, tá? Vou criar o Node, tá? Só que o Node vai ser criado com C++, tal, enfim, vai ser um outro ambiente. Então, o Node vai usar o motor V8, né? Tá? O Node vai usar o motor V8 do Chrome. Legal? Só que é claro que isso causa certas diferenças. É diferente por exemplo, das coisas que você vai ver no browser. Como assim, Maicão? Me explica um pouquinho melhor aí. Você já entendeu, então, primeiro que estamos usando o motor V8, mas o ambiente é diferente, o ambiente de browser contra o ambiente de máquina. Eu vou te mostrar abrindo aqui o meu terminal. Tá? E o seu aí, se você conseguir fazer assim, ó, Node-V, é porque você já tem o Node instalado na sua máquina. Se você não consegue fazer isso, você vai precisar instalar o Node na sua máquina. Para isso, é só você vir aqui no site e automaticamente o site já vai verificar qual que é a sua plataforma e vai te dar duas opções para você baixar. Baixe a opção Long Term Support, que é uma opção mais recomendada, porque essa opção aqui, Current, é uma opção que tem últimas features, né, últimas vantagens nele, só que ainda é uma opção que está em desenvolvimento, assim, podemos pensar dessa forma, tudo bem? Então, essa versão aqui geralmente é uma versão que ela tem um suporte melhor. Tudo bem, você instalou isso na sua máquina, ao clicar aqui, tranquilo, ó, clicou, ele vai baixar, você executa o arquivo, next, next, next e boa. Ele instalado na sua máquina, você vai ver isso daqui. Tranquilo? Então, se você só digitar Node e der um Enter no seu terminal, ele vai entrar no Node. Aqui, ó, bem-vindo ao Node, né? Pode tentar aqui um ponto help para você ter mais informações. E olha só, no Chrome, se eu vier aqui no Chrome e apertar F12, eu tenho o meu console aqui. Esse console, ele roda JavaScript. Quer ver? Se eu colocar aqui, por exemplo, const a, que é uma variável, estou criando uma variável, eu vou falar allo. Tudo bem? Quando eu chamar o A aqui, ele colocou para mim allo. Então tá rodando JavaScript aqui para mim. Então dentro do ambiente do browser, eu tenho, por exemplo, o document. Ó, quando eu faço isso, ele já até marca tudo de azul, porque o document significa esse cara aqui. Dentro do ambiente do browser, eu tenho o window, né? O window, um baita de um objeto global aqui, né? Então, document, window, eu tenho aqui no meu browser. Tá? Isso reflete ao browser. Agora, se eu tentar um document aqui, ele não existe. Se eu tentar um window, aqui não existe. Eu estou no Node, eu estou usando o mesmo motor, mas estou em ambientes diferentes. Então, eu até tenho uma variável global aqui, por exemplo, que vai me mostrar algumas coisas que, por exemplo, set interval, a gente tem esse também. Aqui, ó, se eu colocar aqui um set interval, esse eu tenho por padrão, tanto no browser quanto na minha máquina local, com o Node, tudo bem? Mas é importante a gente entender essas diferenças, porque não é tudo que a gente programa no browser que a gente vai conseguir programar na máquina, ok? Entendido isso, a gente pode partir então para entender uma outra característica do Node. Por exemplo, eu vou falar aqui o exemplo do garçom. Imagina que o Node ele vai ter uma estratégia de um garçom. O que é o garçom? Olha só, o garçom ele está atendendo uma mesa, ele pega o pedido da mesa, leva lá pro cozinheiro, ele volta para outra mesa, volta pro cozinheiro, volta para outra mesa e esse garçom está o tempo inteiro ali correndo no restaurante, pegando o pedido, levando para lá e para cá, ok? O que esse garçom não está fazendo, por exemplo? Ele não está esperando a comida ficar pronta para atender uma outra mesa. Ele está fazendo tudo em tempo assíncrono, tá? Assíncrono. Ou não bloqueante, non-blocking. São termos aqui que você vai ver bastante aqui no Node, e diferente de um síncrono, né? Ou blocking. Então, se ele tivesse tendo que esperar toda a comida de um pedido ficar pronto para que ele atendesse o segundo pedido, poxa vida, esse cara, né, estaria ineficiente, né? Então, ele teria que estar esperando, né, alguma coisa ficar pronta para ele continuar a vida dele ali. Não é isso que ele faz. Ele fica o tempo inteiro de forma assíncrona. Enquanto um pedido está sendo feito, ele está em outro pedido. Então, ele sabe gerenciar pedidos. Então, ele sabe gerenciar pedidos. Tudo bem? Só que ele é um cara só, né? Single thread.
ele é um cara só, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue sozinho fazer isso daí, né? Se ele é um cara só pegando todos os pedidos. Tranquilo, ele usa a ideia do Event Loop. Então você está vendo que eu estou traçando um paralelo, Event Loop. Estou traçando um paralelo com algo fácil de se entender, tá bom? Para que a gente possa entender o básico aqui. Então o Event Loop, ele pode imaginar que ele é o coração do nosso Node, legal? Então ele é um single thread, ele está fazendo uma tarefa por vez, só que ele está conseguindo gerenciar isso daí, né? Ou fazendo aqui, ó, escrever random requests. Vou fazer em inglês, tá bom? Beleza, então eu vou colocar essa imagem aqui para a gente poder analisar essa imagem, dar um pequeno zoom aqui. Então imagina que o Event Loop, ele é o garçom, tá bom? Imagina que é o garçom que está correndo no salão ali inteiro, ali no restaurante inteiro, pegando um pedido daqui, jogando para lá. Ele sabe exatamente como ele deve gerenciar. Então, olha, se tem um pedido aqui que está bloqueando a minha aplicação, olha, vai para outra fila, te vira lá, começa a fazer suas coisas lá e depois eu vou voltar aqui para pegar você de volta e jogar na minha fila de aplicação de novo. Então, eu tenho filas de evento, né? Eu tenho várias coisas que tá rolando aqui de uma maneira um pouco mais complexa do que o que eu estou te explicando, claro, mas se você entender o básico disso, Event Loop, saber que o tempo inteiro, enquanto está ligado o Node, por exemplo, aqui no meu Hyper, o Node está ligado aqui, significa que o Event Loop está rodando aqui o tempo inteiro. Tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar mais coisas aqui no código para você ver isso acontecendo. Beleza. Entendido isso, tá show de bola. A gente tem aqui o básico para se entender o que é o Node, né? Para que ele serve, quais são as vantagens, como é que funciona uma ideia bem básica do Node, beleza? Isso aqui, até aqui tá show de bola de teoria, eu acho que já dá pra gente partir pra prática, né? Bom, para praticar, olha só, eu vou abrir aqui de novo o terminal, dentro do Node, eu vou mostrar para você alguns módulos que o Node tem, tá? Eu vou começar também, quem sabe, deixar aqui uma branch aqui, falando dos Module System, dos sistemas de módulos aqui do Node. Vou colocar aqui, quem sabe, uma ferramenta aqui, beleza? Vamos trabalhar alguns módulos aqui, tá? E aí, enquanto a gente vai trabalhando, a gente vai colocando eles aqui pra gente. Então, olha só, abrindo aqui no meu terminal, eu vou começar a fazer alguns módulos aqui. Por exemplo, se eu quisesse saber alguns dados da minha máquina, tá? Quiser saber alguns dados da minha máquina, eu tenho um objeto aqui chamado OS, e o objeto, você sabe, ele tem propriedades e tem funções, né? Por exemplo, uma função platform que tem nesse objeto OS, ele vai... platform não, é platform. Ele vai falar para mim que eu estou usando Darwin, ou seja, que eu estou usando Mac OS. Se você tiver no Windows, ele vai mudar esse nome aqui. Como que eu sei disso? Eu posso vir aqui no Node, em Docs, vou aqui na versão e aqui eu vejo o tanto, tudo isso daqui já está incluso, né? Já está dentro do Node. Alguns deles nós vamos fazer aqui para poder fazer algumas aplicações, né? E entender bem como que é essa ideia inicial do Node. Então, se eu procurar aqui o OS, OS, eu vou ver aqui quais são as funcionalidades que ele tem, né, disponíveis para mim, para eu poder fazer alguma coisa. Então, o projeto que eu vou fazer aqui, primeiro eu vou sair, então .exit eu saio daqui, vou entrar numa pasta chamada GitHub, tá? E aqui nessa pasta GitHub eu vou criar um diretório, makedir YouTube Masterclass Node.js, já existe, então Node, beleza. Então YouTube Masterclass Node, estou entrando aqui dentro da pasta, e aqui dentro, boas práticas, né? Vou iniciar já um Git, tá? O Git eu já vou fazer ele aqui, pra gente ter depois esses arquivos, né? Disponíveis para todo mundo aqui, beleza? Então eu vou adicionar meu primeiro arquivo aqui, vai ser o git ignore, tá? E o git ignore eu posso abrir ele pelo vim também, tanto faz. Só para eu ignorar aqui, futuramente, arquivos ds stores, é um arquivo que tem aqui no Mac, Node Modules, que a gente vai ver daqui a pouco, porque que eu estou ignorando isso aqui. Tudo bem, vou salvar, git add, vou adicionar tudo, git commit -m, então first commit. Beleza, só o primeiro commit para a gente iniciar o git aqui. Legal, então olha só, qual que é o aplicativo que eu vou fazer aqui? Vou abrir essa pasta lá no Visual Studio Code. Beleza, aqui no Visual Studio Code eu vou criar um arquivo chamado stats.js. Então, ele é um arquivo JavaScript e nós vamos usar o módulo OS aqui para fazer um arquivo que fique falando o status da nossa memória do nosso computador. Beleza? Bem tranquilo. Olha que legal que vai ser. Eu vou primeiro importar aqui o OS.
Então, aqui vem a primeira ideia, estratégia, né, que a gente tem de módulos, de sistema de módulos do Node. Tá? Ele trabalha com require e com module require e exports, tudo bem? Então, eu vou vir aqui no documento que a gente está criando e aqui eu vou falar o CommonJS. CommonJS. Ele trabalha com CommonJS, que é o require, né, exports, que seria o module require module exports, tá? Ele trabalha com essa estratégia para importar módulos. Então, quer dizer, eu estou no arquivo novo meu que eu estou criando e estou importando um módulo de dentro do Node, ok? Se eu tenho outras maneiras de pegar outros módulos e eu vou falar isso mais para frente, que é do npm e tudo mais. Mas aqui eu já inicio e aqui eu já tenho o OS. Se eu fizer um console log, e o objetivo do log, dessa função log que está nesse objeto console, é mostrar para a gente alguma coisa no nosso terminal. Então eu vou salvar aqui. E como é que eu vou rodar agora esse stats.js? Se eu já tenho o Node aqui, você já viu que eu tenho. Então quer dizer, eu vou abrir ele aqui e vou dar 2 cliques nele, ele vai rodar? Não, nada disso. Tá? Não é assim que ele funciona. Eu vou abrir aqui o terminal integrado. Posso vir aqui em terminal, new terminal. Ok? Abrir o terminal integrado. Ou eu gosto de usar aqui command J. Tá? Ou então Ctrl crase. Ctrl crase também abre e fecha aqui para mim. Legal, eu gosto de usar sempre esses atalhos aqui. Desconsidera essas ideias, tá? Que a gente está aplicando aqui, eu estou aplicando aqui no meu terminal. O meu terminal está dessa forma porque eu configurei ele para ficar assim. Olha só, entendido isso, como que eu vou executar esse arquivo stats então? Ele já está na pasta correta, ok? Eu posso dar um pwd para ver se eu estou na pasta onde eu estou falando, que está o stats, e eu sei que eu estou. Show? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um node e na frente do node eu coloco o stats.js. Eu coloco o nome do arquivo para ele executar. Quando eu faço isso, veja que a mesma coisa que tinha aparecido no meu terminal quando eu coloquei o OS, ele aparece aqui para mim agora. Percebe? Então, eu tinha colocado no terminal OS platform, que é uma função, ok? E vou rodar novamente, limpando aqui o terminal, rodando novamente, está aqui, Darwin, mesma ideia. Show? Então tá, entendido isso, nós vamos começar a criar nossa aplicação que vai apresentar para a gente memória livre, memória total de memória e a porcentagem de uso dessas memórias, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou primeiro extrair de dentro, aqui ó, igual OS. Eu vou extrair de dentro do OS o freemem, vou extrair o totalmem e é o suficiente. Significa que eu estou fazendo o quê? Ao invés de eu vir aqui, criar uma variável chamada freemem igual os.freemem e criar uma variável totalmem é igual os totalmem, ao invés de eu fazer isso, eu uso a estratégia de desestruturação, tá, do meu objeto. Então, é como se eu estivesse entrando dentro do OS e tirando para essa variável freemem. Ela vai levar o mesmo nome. E o totalmem também. Então, se eu fizer um console log do freemem, que é uma função, e o totalmem, que também é uma função, eu vou ter aqui, então, as memórias aqui, beleza? Essas memórias, elas são apresentadas para a gente em formato de bytes. Então, se eu quiser fazer com que ela apresente em megabytes, eu preciso dividir 2 vezes aqui por 1024, tudo bem? E aí, para melhorar ainda a visualização dele, eu posso fazer um parse int, ok? Parse int. Vou salvar mais uma vez, imprimir aqui, show? E aí, para finalizar, para brindar com chave de ouro, eu vou usar o template literals, ok? No template literals eu posso passar aqui dentro todo o JavaScript que eu quero, através desse $chave, aqui dentro eu passo todo o JavaScript que eu quero, fecho com a chave. E aí então eu coloco um MB aqui. O template literals, ele vai fazer com que eu possa escrever strings usando dentro das strings o próprio JavaScript. Legal, então vamos lá. Então aqui eu teria 18 mega livre, legal? Para que eu estou fazendo isso? Porque esse aqui vai ser o meu modelo do que eu vou fazer agora aqui, ó. Vou até tirar isso aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar uma const chamada mem é igual a essa parte que eu fiz aqui, legal? Então ele só está formatando para mim a memória. Bacana? Antes de eu formatar, eu vou deixar só o cálculo, porque eu vou precisar desse cálculo aqui para fazer a minha porcentagem. Então, total vai ser o meu parse int. Aqui eu coloco total mem, ok? Divido por 1024, divido por 1024 outra vez. Show! Aqui eu vou fazer agora um const percents.
vai ser então a parseInt, mesma coisa. ParseInt a gente usa para poder ficar então inteiro. Você viu que ele quebrou onde estava assim, ó, dessa forma, ele quebrou para isso aqui, legal? Então, parseInt, eu vou colocar mem dividido pelo total. E essa conta vai ter que ser multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Dessa forma eu estou criando a porcentagem, tudo bem? Ok, então se eu fizer agora um console log, mem, total e percents, olha como que vai aparecer para mim. Então, memória, total e porcentagem de uso, 56% de uso. Tá, agora eu vou formatar isso aqui. Fechando primeiro aqui. Eu vou formatar esses carinhas agora numa outra variável, stats, vai ser um objeto que vai receber aqui freemem, na verdade o mem. Vai receber aqui o total, que é o total mesmo, beleza? Ou posso até colocar free. E aqui vai receber o usage. E o usage vai ser o percents, tá? Só que eu quero formatá-los, né? Então, para eu formatá-los da maneira que eu quero, eu vou colocar aqui então o total. Total mem. Não, coloquei como total mb. Ok? Vou copiar essa linha aqui. Vou colocar no lugar dessa e mudar aqui para mem. Vou copiar a mesma coisa, colocar aqui e trocar aqui para percents e mudar esse cara para um percentual. Ok? Se eu fizer aqui um console log stats, nós teremos agora esses status novos. Deixa eu limpar e fazer aqui. Free, total e usage, tá ok? Então agora eu posso usar aqui, quem sabe, um table para ficar mais bonito. Então tá mais bonito, ok? Posso fazer, quem sabe, aqui um console log. Aí eu vou colocar assim, tá? Uma coisinha simples só para a gente poder ter uma visualização diferente aqui, PC Stats, legal? E o grande lance agora, seria legal que isso aqui ficasse atualizando para mim o tempo inteiro, né? Não só quando eu chamasse, mas que ele ficasse atualizando e que não desligasse o programa, né? Porque ele ia ficar rodando, na verdade, né? Então, aqui a gente vai já usar a ideia do Event Loop. Deixa eu te explicar o que aconteceu em termos de Event Loop, tá? Em termos de Event Loop é o seguinte, a gente criou, então, a gente pediu o OS, a gente criou isso aqui, ele colocou isso em memória, a gente fez tudo isso aqui, ele foi colocando isso aqui na memória. Aí então ele foi, observou o log, executou o log, observou o table, executou o table, pegando lá da memória o stats. Então o Event Loop fez tudo isso, acabou a aplicação, tá vendo? Não tem mais para onde ele ir, acabou a aplicação, desligou, fim, então deu certo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse Event Loop não parar mais, a gente vai fazer ele ficar trabalhando pra gente, através de uma função global que existe aqui chamada setInterval. Então como que funciona a setInterval? Ela é uma função que ela vai receber como primeiro parâmetro uma função, ok? E essa função está no formato arrow function, é a mesma coisa de eu escrever uma função anônima assim, tá? Então eu estou escrevendo ela no formato arrow function, ok? E o segundo parâmetro dela é em milissegundos, em quanto tempo vai rodar essa primeira função que eu estou falando aqui do argumento. Então a cada segundo eu vou rodar essa função aqui, tá? Então o que eu vou colocar aqui dentro? Vou colocar toda a minha aplicação ali dentro, tá? Vou tirar daqui, colocar aqui, show. Para eu tirar, eu usei aqui o Command X ou Ctrl X no Windows, né? Selecionei tudo, apertei o Ctrl e depois colei com o Command V, ou você usa o Ctrl V Windows Linux. Beleza, feito isso, então quer dizer, vai ser executada essa parte a cada segundo, ó, segundo, passou segundo, e vai ficar executando. Legal, já é alguma coisa interessante, né? Os números estão mudando, mas toda hora fica aparecendo essa telinha. Será que tem como eu deixar a telinha de outra forma? Tem, eu posso usar aqui o console log, ou o console clear, tá? E o console clear vai limpar para mim o terminal antes de imprimir de novo, atualizar isso daqui. Então o que significa? Que a cada segundo ele tem essa função para ser executado. Então imagina que tem alguma fila lá que o Event Loop está deixando esse setInterval e a cada segundo o setInterval dá um gritinho lá, ó, tá na hora de executar essa função. O Event Loop fala, pode deixar comigo. Então ele observa, ele já sabe que a cada segundo ele tem que pegar essa função para executar, tudo bem? Então o Node vai e acaba executando isso para a gente. Então se eu matar agora a aplicação, Ctrl C, vou limpar aqui a tela e vou rodar novamente. Agora é só esperar que em tempo, né, toda hora ele vai ficar atualizando aqui. Ele limpa o console e joga o PC Stats aqui. Dá até para deixar um pouquinho mais belo isso daqui. Bom, enfim, isso aqui também não
né, o projeto da vida, é só para que a gente possa entender como que funciona essa ideia, né? Bem legal, né? Essa ideia do que vimos aqui, né? Vamos lá, vamos só dar essa revisão. Vimos o setInterval, que é uma função global que vai ficar executando a cada tempo que eu mandar. E vimos o OS, o módulo OS. Então, eu posso voltar aqui para finalizar essa parte e vou colocar aqui, então, o que vimos. Vimos também o OS, vimos também o setInterval, ou seja, que é uma função global. Tá, e tem outras, tem muitas outras, mas a gente acabou vendo esses dois aqui. E vimos também o require. Muito legal o que vimos até agora, né? Então vamos fazer mais um projeto para a gente entender outros módulos que tem aqui no Node.js, tá? Eu vou abrir aqui então, esse onde tinha stats. Deixa eu só atualizar ele, né? Tá funcionando aqui ainda para mim. Git add, git commit, and stats, pronto. Ok, o arquivo novo que eu vou fazer aqui, ele vai ser um logger, tá bom? Logger.js. O que é um logger? Ele vai guardar em algum arquivo, já vou até criar o nome do arquivo, no arquivo chamado log.txt, ele vai guardar aqui dentro algumas mensagens que eu quiser do meu sistema, tudo bem? Por enquanto, a gente só vai entender como que vai funcionar a ideia de um logger, ok? Então o que acontece? Aqui se eu abrir aqui o Hyper, eu tenho outro cara aqui no Node, que eu já posso conhecê-lo, que é o Events, tá? Quando eu jogo assim, Events, ele mostra que tem uma função aqui, que essa função, na verdade, é uma classe, tá? E através dele eu consigo fazer algumas coisas da seguinte forma. Imagina que o Events, então, eu consigo criar um cara que vai ficar ouvindo eventos, ok? E eu falo o nome do evento que ele vai ficar ouvindo. Por exemplo, o evento vai ser Oi. E aí toda vez que alguém gritar, né, esse cara gritar no meu sistema Oi, haverá uma resposta executando alguma função. Vamos ver isso daqui de uma maneira bem melhor. Eu vou escrever assim, const say hi, tipo, vai dizer oi, tá? Aí eu vou pegar de events, vou fazer assim, ó, new events.event emitter, tá? Então ele é, como eu falei, uma classe, então eu uso o new para instanciar, então, um novo objeto dessa classe, que é o say hi. Ok. Eu vou falar então, say hi, fica ouvindo, você vai ficar então ligado nessa palavra hi. Quando acontecer a palavra hi, eu quero que você execute um console log dizendo devo dizer oi. Então você vai dizer isso no seu console, beleza? Então beleza, registrei, tá registrado. Agora toda vez que eu falar que o say hi gritar alguma coisa, gritar o hi nesse caso, né? Toda vez que ele gritar o hi, olha aqui, o evento tá já ligado, o evento hi tá ligado, imprimindo no console pra gente o devo dizer oi. E ele respondeu um true, significa que existe esse evento. Se eu colocasse aqui hi-o, ele ia responder false porque o evento não existe. Ou seja, o legal disso daqui é que a gente pode entender uma outra parte daquele event loop. Você lembra então, olha, isso aqui está registrado, ele está guardado em algum lugar, ok, da nossa aplicação está acontecendo, e toda vez que eu emitir, que eu gritar o evento que eu quero, né, o nome do evento que eu quero, ele vai ser executado, a função que ele deve executar vai executar. Tá? Então, entendendo isso vai ser legal. Então, quer dizer, o Event Emitter tá ouvindo tudo, ele tá ligado em tudo. Então, ele sabe que foi disparado isso, ele sabe que ele tem que ir lá puxar e rodar essa função. Tá? A linha de raciocínio é por aí. Então vamos lá, eu vou chamar então o Event Emitter, não sei falar, qualquer hora a gente aprende, vou chamar ele de Events então, tá? Ok, peguei ele, eu posso então fazer um emitter, eu vou chamar ele de emitter, tá? O emitter, um new event emitter, beleza. Tenho o meu objeto, agora então eu posso registrar então alguma coisa que ele vai ficar ouvindo. Ele vai ficar ouvindo a palavra log, tá? E aqui eu vou registrar o que ele tem que ouvir. Aqui eu vou começar falando que ele vai imprimir no console para mim uma mensagem, message. Agora essa message vai ser passada, eu vou receber aqui nessa função, tá bom? Como que eu vou passar isso? Ora, quando eu chamar o emitter, chamando o emit, beleza? Falando para ele rolar para mim um log, eu posso passar como segundo argumento a mensagem que eu quero. Então, mensagem que eu quero, ok? Quando eu faço isso, então é o suficiente. Então, se eu colocar um node logger.js,
tá ali, mensagem que eu quero, tá? Se eu quiser deixar isso aqui um pouco mais dinâmico, eu posso criar aqui, quem sabe, uma function log, ok? Nessa function log eu vou pegar aqui a mensagem, show? Aqui dentro eu coloco esse emitter emit e aqui eu vou falar para ele emitir a mensagem. Pronto, o uso dessa função, toda vez que eu usar ela agora, aqui eu pegar o log, toda vez que eu usar ela agora, eu posso passar uma mensagem, tá? Estou passando 4 vezes aqui a mesma mensagem, mas está ali, ó, 4 vezes a mesma mensagem, legal? Outra ideia disso daqui é que eu posso usar o module exports log. Então aqui eu estou exportando a função log, tudo bem? Desse módulo logger aqui. Ok, então eu vou abrir agora o stats e vou puxar ele aqui, né? Da mesma maneira que a gente já viu aqui, ó, const log, eu vou chamar ele de log, require logger. Opa, na pasta log. Então o que eu estou fazendo? Esse ponto barra fala que eu estou na pasta local pegando o logger, né? Diferente de quando eu tenho módulos nativos ou instalados pelo npm, que a gente vai ver também ainda, tá? Há uma diferença aqui. A diferença é que esse módulo eu criei, então está na minha pasta local, eu preciso avisar, então eu falo que é para pegar a função log, né? Vai colocar nessa variável, mas essa variável está refletindo a função log que eu quero. Então aqui eu poderia usar log, né? E avisar aqui, ó, tipo, sei lá, rodando. É como se estivesse rodando a aplicação. Então se eu vier aqui e rodar o node stats.js, veja que eu não estou rodando o logger agora, estou rodando o stats, e o stats está puxando o logger pra gente. Então olha aqui o que vai acontecer, rodando. Ele imprimiu, ó, a mensagem que eu pedi para ele imprimir através do event emitter, ok? Event emitter. Então tudo bem, vamos dar uma aumentada nessa aplicação, tá? Não que seja algo muito funcional, mas vamos criar uma outra estratégia aqui agora. Agora eu vou fazer a estratégia dele a pegar o arquivo lá de texto que a gente já criou, esse log aqui, e adicionar aqui a mensagem que eu quiser que ele adicione. Tudo bem? Ele vai ficar adicionando as mensagens ali. Vamos fazer isso como? A gente vai usar outro módulo aqui, que é o fs, require fs. fs, esse outro módulo aqui do Node, que vai trabalhar com file system, ou com os arquivos do sistema. Legal? Arquivos do sistema. Deixa eu já atualizar aqui. Nós vimos os events e nós estamos vendo agora o fs. Muito bem. E aqui também já usamos o module exports, né, que a gente falou aqui no começo, mas não tinha usado até então, já usamos agora. A estratégia modular. Então você percebe que você está aprendendo a estratégia modular do Node, né? Então você está criando módulos e chamando esses módulos tranquilamente, né? E usando as coisas que tem dentro do Node. Agora eu quero então colocar no arquivo. Então eu tenho um fs com um monte de opções. O fs tem para mim, né? Um monte de opções, tá vendo? Eu posso vê-las aqui, poderia vê-las aqui se eu abrir aqui e colocar fs, né? Então aqui no Node tem um monte de opções aqui no Node também. Tudo bem? Então uma dessas opções existe o append file. O append file ele funciona de que forma? Ele vai pegar primeiro qual que é o arquivo que ele tem que ler, tá? Então, supondo que o arquivo seja o log.txt, tá? Na pasta raiz log.txt. E o segundo, o que eu vou colocar lá? Vai, mensagem, eu vou colocar lá dentro, tudo bem? A mensagem que eu estou colocando. Então, por último, eu tenho uma callback function, né? Uma callback function é a ideia de uma função que vai ser executada depois de um certo momento. Qual momento? Depois que ele escrever no arquivo, ele vai executar essa função. Essa função pode ser uma função do formato arrow, né? Ela vai receber um parâmetro aqui que é o erro. Caso haja erro, eu posso então fazer uma estratégia de erro, ok? Essa estratégia aqui de erro, ela é básica aqui, ok? A gente usa aqui uma rotina simples se houver erro. Eu posso, usando arrow functions, tirar essa parte aqui, tá tudo certo. Bom, isso aqui seria a base. Só que é o seguinte, nesse caso aqui, ó, não é bom eu fazer dessa forma. O jeito mais ideal da gente fazer isso é usando outra funcionalidade, outro módulo aqui do Node, chamado path. Então, vou importar aqui o path. E o path, o que ele tem pra gente, né? O path, se eu abrir aqui novamente, aqui.
o path ele tem também um monte de opções aqui. O grande lance do path é o seguinte, independente da máquina que eu estiver rodando isso daqui, ele vai pegar o arquivo no local exato que eu falar. Tá? Então vamos lá, primeira variável, uma variável global que eu tenho aqui chamada dirname, vai pegar o meu diretório, tá? Só que eu não vou jogar o dirname aqui, eu vou jogar o path colocando um join. Então ele vai fazer sozinho, ele vai saber qual é o tipo da máquina, se é Windows, se é Linux, se é Mac, e ele vai saber como criar o melhor caminho até chegar ao arquivo. Tudo que eu preciso é do dirname, o dirname então vai responder para mim qual que é o meu diretório atual, eu posso colocar uma vírgula aqui, e falar então para ele pegar do dirname, pegue o log.txt, tá? Então ele vai fazer esse caminho para mim. Ok, fazendo dessa forma, eu vou deixar aberto aqui o meu log, aqui o meu log.txt para a gente ficar olhando ele, enquanto os stats vai ficar rodando para a gente e adicionando para a gente lá os stats, tudo bem? No log, então eu quero ficar adicionando os status. Vamos ver como que vai ficar de maneira de objeto dentro do arquivo txt, né? Pode ser que fique uma coisa meio esquisita. Mas vamos lá. Então ele está rodando, se eu abrir o log aqui, objeto, 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 tá? Ele não coloca pra gente de uma maneira legal. Então eu tenho ainda como dar uma formatada nisso aqui, se eu quiser, né? Então eu posso fazer um JSON stringify, que daí ele vai transformar o objeto esse objeto JavaScript num objeto estilo JSON, tá? Texto. Ainda, além do mais, eu posso colocar nesse log aqui, eu vou colocar um template literals para receber esse cara e vou colocar um /n para ele quebrar a linha lá do arquivo e ir para a próxima linha, né? Porque aqui tá tudo em uma linha só. Então ele vai quebrar a linha e ir para a próxima linha. Então tá, limpei o arquivo, salvei os arquivos corretos aqui e vou rodar de novo stats voltando para cá. Bom, perceba que agora ele está sendo colocado de uma maneira de objeto JSON, ok? Uma maneira de objeto JSON. Legal, então aqui seria uma ideia de eu criar um log, né? Usando os events aqui, show de bola, e usando também o file system para gravar no arquivo, o path para poder pegar o caminho correto onde está o meu arquivo de log, e também vimos ainda outras coisas aqui de como integrar, né? Integrar um módulo com o outro. Bem interessante essa ideia, né? E aqui pode ver que o número está alterando certinho, então ele está guardando da maneira correta aqui para a gente um arquivo de log em tempo real aqui. Legal? Então é uma estratégia também para a gente entender outros módulos aqui, que agora também aprendemos o path, né, do Node.js. Bom, agora que a gente já deu essa aquecida, vamos então passar para uma ideia um pouquinho mais avançada, dar um avanço aqui legal, que a gente vai falar aqui agora sobre o HTTP. Né? O HTTP, a gente vai usar então esse serviço para poder criar um servidor, né? Então eu vou até abrir aqui para que você veja comigo HTTP. HTTP, aqui ó. A gente vai usar para criar um servidor, legal? Servir página HTML, CSS, JavaScript, tá? E também, daqui a pouquinho, usando essa própria ideia, nós vamos fazer também uma API. Bom, o HTTP, a gente vai usar esse create server para criar um servidor. E olha que interessante, né? Se a gente começar a analisar, o retorno dele é um http.server. Se eu vier aqui no retorno, que é esse cara, ele estende uma classe chamada netServer, que está usando e estendendo a classe EventEmitter, que a gente acabou de fazer. Legal, né? Emitter, acho que o nome é Emitter. Legal, né? Então, quer dizer, tá tudo conectado, ele tem um jeito de fazer as coisas. Então, isso é bom, a gente vai aos poucos. Inclusive, eu vou te mostrar fazer essas coisas com HTTP, mas você também não vai acabar, no final das contas, fazendo tudo com HTTP. A gente vai conhecer isso nativo do Node.js, mas a gente usa muitas vezes, por exemplo, o Express, que é um framework que encapsula, né? Ele trabalha com HTTP por debaixo dos panos, né? Então a gente vai ir direto nessa parte do HTTP para entender como que funciona. Então eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, vou criar uma nova pasta aqui e vou chamar de HTTP. Dentro dessa pasta é onde eu vou colocar os arquivos que eu quero, e só para não ficar assim, essa parte visual aqui atrapalhando a gente, eu vou primeiro vir aqui, beleza? Dar aquela saidinha. Aqui então eu vou ter os arquivos. Vou adicionar com git e commitar, que eu já fiz a parte agora do end logger. Tudo bem? Então beleza, vou entrar no HTTP
E aqui dentro do HTTP eu vou abrir ele no Visual Studio Code, para ficar limpo assim a gente começar de novo. Então aqui eu vou criar um server JS. Antes de eu começar a parte do server aqui, eu vou mostrar aqui pelo terminal, no Node, como que a gente vai subir um servidor bem rapidinho, bem facinho, quer ver? Olha que tranquilo, http.create server, né? Lembra que eu falei que eu ia usar esse? E aqui dentro então eu vou colocar uma função, rec e res, que vai ser disparado, né? Quando ele acessar esse HTTP create server, e ele vai só escrever pra gente, right? Ele vai escrever lá na tela um hi, tá? Isso lá no navegador, e vai terminar a sessão dele aqui, e eu posso fechar essa função, e fechar também esse create server, e aqui eu vou ainda colocar que ele listen, né? Ou seja, ele inicie, comece ouvindo a porta 5000. Vou colocar aqui, e isso já está fazendo funcionar o meu servidor, quer ver? Localhost 5000. Tá aí, o servidor já está em pé, rodando, isso é muito legal, né? Então, eu vou só dar o quit aqui de novo, sair de novo daqui, para isso não atrapalhar. Se eu entrar de novo, não tem servidor mais, tá vendo? Então era ele mesmo que estava servindo a gente na porta 5000. Lembrando que o localhost é a minha máquina local e 5000 é a porta do servidor que eu subi agora. Tudo bem, então eu vou fazer essa estratégia de subir o servidor aqui, chamando então o HTTP, legal? Aqui eu posso continuar com a mesma ideia se eu quiser fazer, HTTP create server, ok? Rec e res, vai rodar aqui e listen a porta 5000, tá? Se eu quiser ainda eu posso colocar uma callback function aqui só para me avisar que o servidor está em pé. Então, server is running. Ok? Vai aparecer isso no meu console log assim que ele ligar o servidor. E aqui dentro, então, nós temos o rec e res. Você viu usando o res para terminar, claro, a sessão aqui. E para enviar também, eu usei os write, né, para ele escrever alguma mensagem lá. Então, res é a resposta que o servidor vai me dar. Sempre a resposta que o servidor vai me dar. E o rec é a requisição, é o pedido que eu vou fazer sempre. Tá? Então, sempre que eu fizer um pedido, eu tenho dentro desse objeto rec várias coisas. Então, vou colocar aqui rec. E vou só dar um return para minha aplicação não ficar rodando em tempo infinito. Então vamos ver o que tem aqui nesse rec. Olha só, Node Server JS, ok? Server is running. Então ele avisou para mim que o servidor está rodando. Posso vir aqui e rodar ele. Show? Beleza. Então olha só, aqui ele mostrou para mim o que é que tem naquele rec. Tem um monte de opções, né? Um monte de opções no rec também. Quais são as opções que me interessam aqui? Por exemplo, se eu quiser ver que página que eu estou, então, se o meu rec URL, que aí seria a página, for igual a barra, eu estou na homepage, né? Então, na homepage, eu gostaria de retornar um res end, e eu gostaria de retornar aqui um HTML, tá? Eu vou escrever aqui, homepage. Tranquilo. H1, aqui, beleza? Então, se eu estiver na página... contato, pode ser contato. Então, colocar aqui. Se eu estiver na página contato, então você vai me retornar a mesma ideia desse HTML aqui, só que você vai escrever para mim contato. Né? Contato, página de contato. Só sobrou aqui esses caras, sobrou aqui esse cara. Sempre que eu apago um, ele apaga dois. Beleza, vou apagar um, beleza. Olha só, então eu vou salvar, eu tenho que parar o meu servidor, Ctrl C, e iniciar meu servidor novamente. Posso voltar aqui e ver homepage. Se eu botar um barra aqui, ele é o homepage, né? É isso que significa. Se eu colocar um contato, eu estou na página de contato, e assim a gente está fazendo rotas, né, ou caminhos, dependendo da URL que a gente está passando aqui no nosso servidor. Bom, agora se eu quiser usar aqui um arquivo HTML, eu preciso usar uma estratégia de carregar esse arquivo HTML aqui. E a estratégia de carregar o arquivo HTML você já sabe, né? A gente já fez aqui uma ideia de carregamento de arquivos. Vou colocar aqui const fs require fs. Na verdade, a gente fez uma estratégia de adicionar coisas ao arquivo. A gente não fez uma estratégia de ler esse arquivo. Mas não tem problema, a gente faz agora a estratégia de ler o arquivo. Eu vou ler só para essa página inicial, para que você veja como que funciona, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, fs read file. Pronto, read file é o cara que vai ler o arquivo. Então você já sabe que eu preciso colocar o caminho, e boas práticas aqui seria usar o path, para que ele crie para mim o melhor caminho. Então, path.join,
Aí então, no join, eu coloco o dir name primeiro, que é o diretório onde eu estou. Segundo, eu coloco o arquivo que eu quero que ele leia. Primeiro, eu quero que ele leia um index HTML que não tenho aqui, né? Você não está vendo nenhum aqui, né? Então eu vou criar uma pasta chamada de public. Dentro da public, eu vou criar um arquivo chamado index.html, ok? E nesse index.html, eu vou pegar um código meu e depois você pode pegar o repositório aqui e pegar esse código do repositório, tá bom? Tá aqui, esse é o código HTML que eu quero, ok? Aqui ele vai pedir ainda um style CSS, eu vou comentar, e um script CSS eu vou comentar para a gente colocar mais tarde. Mas o HTML é só isso aqui, nada demais, uma coisa bem simples. Na verdade eu vou criar uma aplicação aqui que ele guarda para mim algumas URLs, ao invés de eu vir aqui e salvar, né, com um bookmark e deixar salvo no navegador, eu quero deixar salvo na minha aplicação em algum lugar depois na internet para eu poder acessar, beleza? Então olha só, feito esse HTML, eu posso chamar esse HTML agora aqui. Então ele está na pasta public, tá? Dá um zoom de novo. Então ele está na pasta public e dentro da pasta public, tá? Então sempre que eu colocar esse join, nesse join eu posso colocar diversos argumentos. Ele está vindo e juntando os arquivos até chegar no arquivo final que eu quero, que seria o index.html. Tudo bem? Quando eu faço isso, eu já tenho então disponível para mim agora o meu index.html, o caminho todo do meu index.html. O segundo argumento da leitura de arquivos é uma função que vai receber um erro e também ela vai receber um conteúdo, content, eu vou chamar de content, que é o conteúdo quando essa função for carregada, tá? Vindo lá, abrindo esse arquivo index.html. Então a rotina, aqui ó, a rotina de se tiver um erro a gente já sabe fazer, throw error, tudo bem? Se não tiver erro, você pode então imprimir para a gente res end, né? Você pode imprimir para a gente o content, o conteúdo, que é o HTML. Então vou fazer isso, vou iniciar meu servidor, server is running, e vou colocar na página inicial. Pronto, o HTML está aqui, está sendo servido de maneira bem interessante. Se eu abro aqui o meu DevTools com F12, eu venho aqui no Network, você vai ver que então ele pediu e voltou. Ainda existe aqui um equal que ele está querendo ler, eu vou deixar isso para lá, só que se eu venho aqui e peço para que ele leia o style CSS e peço para que ele leia o script JS e atualizar aqui, você vai ver que ele vai ficar lendo, pedindo o style e o script e não vai chegar nunca. Vai ficar nesse carregamento, vai sumir minha página e não vai sair do lugar. Porque eu não fiz nenhuma estratégia aqui no meu servidor para servir os arquivos style, CSS e script JS. Então eu vou fazer essa estratégia agora. Eu vou fazer da seguinte forma, primeiro eu vou tirar vou deixar comentado, talvez eu vou precisar, e vou fazer o seguinte, ó, const file, eu vou criar um file aqui padrão dependendo da URL, então rec URL, se for igual ao barra, então, isso aqui é um if ternário que a gente fala, tá? Então aqui é a condição do if, se for igual a um barra, então, aí eu vou falar o que ele tem que colocar nessa variável file, tem que colocar index.html. Nessa variável, tá? Se não for o barra, que no caso aí são os outros pedidos, então coloca o rec e o URL todinho, ok? Vou colocar um console log para você ver de fato o que vai acontecer aqui quando ele chamar todos os arquivos. Então olha só o que vai acontecer aqui. Primeira coisa, antes da gente seguir nessa linha aqui, toda hora ficar desligando e ligando o servidor é um pouco chato. E por isso eu já vou te mostrar um módulo que a gente vai colocar aqui no nosso ambiente de desenvolvimento que vai ajudar a toda hora ficar recarregando o servidor para a gente toda vez que a gente fizer uma alteração. Por isso eu vou abrir aqui essa lateral para que você observe comigo o seguinte. Lembra que há um momentinho atrás no vídeo eu vim aqui e mostrei para você o git ignore, lembra disso? E falei que eu ia ignorar a pasta node modules. Presta atenção que essa pasta vai aparecer daqui a pouco. Bom, eu vou primeiro iniciar um projeto aqui com o Node Package Manager, que é o NPM, tudo bem? Para iniciar esse projeto eu posso colocar um init -y ou init normal. Se eu colocar o init normal ele vai me fazer um monte de perguntas, ok? E se eu colocar o -y ele vai meio que colocar umas respostas padrão e depois eu posso arrumar aonde? Nesse package JSON que acabou de aparecer para mim aqui, tá vendo? Um arquivo JSON que acabou de aparecer. Então, eu vou abrir o JSON para que você veja o que ele mostrou. Primeiro, ele colocou o nome do módulo como HTTP, e isso não é bom porque o nome, esse módulo HTTP já existe e ele é padrão aqui do Node, né? Então, posso colocar HTTP string, tá?
só para ter um nome diferente aí, não tem nenhum problema mais para frente. É a versão do meu aplicativo, descrição, qual que é o arquivo principal, alguns scripts que a gente vai usar daqui a pouquinho, né? Palavras-chave, quem é o autor, qual é a licença, coisas básicas feitas aqui em JSON pra gente, legal? Então, uma vez feito isso, agora que eu tenho um pacote, né, um aplicativo padrão aqui com o NPM, eu posso instalar alguma coisa aqui. Eu posso colocar npm i e o módulo que eu vou instalar é o NodeMon como dependência de desenvolvimento. Vou te explicar já. O npm install, então, ele vai lá na nuvem procurar um módulo chamado NodeMon. Quando ele achar, ele vai baixar e colocar na pasta Node Modules, ou seja, são os módulos que eu instalei. Então, se eu abrir essa pasta, você imagina que vai ter o NodeMon aqui, certo? Errado. O NodeMon trouxe pra gente um monte de colegas, amigos dele, de dependências dele, ok? Então, se eu procurar aqui o NodeMon, tá aqui, e abrir o package.json do NodeMon, ele vai mostrar pra gente... Deixa eu fechar essa aqui e fechar essa aqui. Você vai ver que como dependências de desenvolvimento do NodeMon veio todas essas daqui, ok? Então, e dependências do NodeMon mesmo, para ele funcionar, veio todas essas outras dependências aqui, tá? E com certeza cada uma delas deve ter alguma coisinha aí, precisando ou não, tá bom? Então quer dizer, alguém já fez isso pra gente alguma vez e tá show de bola, a gente só vai usar ele agora. Legal, uma vez que eu baixei, você pode perceber que então ele fez a pasta, só que ele não vai adicionar essa pasta no Git, por isso que eu coloquei ele no Git Ignore. Essa pasta ela fica gigante e inviável da gente colocar no Git. Tudo que a gente pode fazer é, se eu precisar instalar esse aplicativo de novo em outra máquina, eu rodo o npm i, porque aqui no meu package.json agora, eu tenho como dependência de desenvolvimento o NodeMon. Tá? O que é a dependência de desenvolvimento? Significa que ela vai rodar só enquanto minha máquina estiver em desenvolvimento. Quando eu já tiver com o meu aplicativo em produção, quando ele já estiver bonzão, valendo, eu não preciso dessa dependência do NodeMon, ele vai executar de outra forma. Bom, entendido isso, opa, tô apagando coisas que não deveria, calma. Entendido isso, agora eu vou arrumar esse start aqui. Você tá vendo que tem esse script starts no meu package.json. Então se eu rodar um npm start, é a mesma coisa de eu pegar esse script, start, ele vai rodar esse cara aqui, ó, Node Server.js. Então pensa que isso aqui é um atalho para eu chegar até Node Server.js. Então, ó, igualzinho, server is running, só que ele mostra aqui outras ideias porque eu estou usando o npm start. Muito bem, e explicado isso, cancelo com Ctrl C e vou voltar aqui agora nesse start. Ao invés de Node, eu vou colocar NodeMon, tá? Que ele vai ficar monitorando o meu arquivo, sempre que mudar, ele vai restartar o meu servidor. Então, se eu rodar o mesmo npm start, agora você vai ver com outras palavras aqui que o NodeMon está observando para mim os diretórios e tudo mais. Qualquer alteração que eu fizer vai ser refletido no restart do meu servidor, ok? Então aqui, se eu vier em server, eu posso continuar tranquilamente aqui e sempre que eu salvar ou fizer qualquer coisa, ele vai mudar aí para mim. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, pau, entrei. E aqui eu estava querendo que ele mostrasse para mim qual é o arquivo que foi chamado ali. E foi chamado esse file index.html. Mas e os outros, Maicon? Você não falou que tinha os outros aqui, ó, para chamar? E tem, só que eu preciso continuar a minha aplicação, né? Do jeito que ela está aqui, eu não estou continuando ela. Ela chegou no momento que ela não sabe mais para onde ir. Então o meu has_end, ele é capaz então de concluir minha aplicação. Eu não vou colocar o conteúdo para aparecer lá, eu só vou colocar cheguei, alguma coisa aqui. Tá bom? Cheguei. Não sei nem escrever mais. Beleza. Então, atualizo aqui. E ele foi lá no localhost, tá? E botou cheguei. HTML e favicon. Agora os outros estão dentro do meu conteúdo, né? Na hora que eu ler o meu arquivo e tudo mais, eu vou chamar os outros arquivos. E para isso, então, eu vou continuar essa estratégia do read file aqui fora. Ó, tô tirando daqui, desse if, tá? E vou botar ele aqui fora. Vou descomentar primeiro. Deixa eu tentar ver essa tela melhor, né? Tá muito difícil de ver. Beleza. Feito isso aqui, olha que interessante que nós já temos a estratégia aqui de leitura do arquivo, do file, né? Só que, de fato, eu vou fazer uma leitura melhor disso daqui. Aqui, ó, nessa linha, eu estou forçando a leitura do index.html. Então, eu vou trocar essa linha, vou tirar ela daqui e vou colocar aqui uma variável chamada const. Eu vou chamar filePath, tá bom? E o filePath vai ser o path_join, padrão que a gente já sabe, no dirname, na pasta public, e aqui eu vou colocar o file, tá? Então ele vai ler o arquivo ali e vai ficar aqui no lugar desse filePath, eu coloco aqui. Pronto, agora o arquivo já está lendo de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? Se eu vier chamar aqui,
outra coisa já aconteceu. Aqui ele tem um erro, obviamente, porque a gente ainda não fez a configuração correta e nem terminou a configuração ainda do que a gente está fazendo. Bom, mas o que é que falta então para que eles sejam carregados? Que eles existam, né? Eu não criei eles ainda, então public index, vamos criar o style.css. Aqui eu vou também colocar um estilo e depois você pode pegar, tá ok? Esse estilo aqui que a gente vai deixar ele liberado para você. Então, atualizando aqui, tranquilo, é só criar o script aqui e dar uma restart no servidor. Script, beleza. Aqui então eu posso vir, só vou fechar aqui para ficar mais simples. Aqui então eu vou colocar o script que eu quero, tá? Esse script aqui. Pronto, salvei. Agora sim, o aplicativo restartou sozinho. Posso voltar para cá e tá aqui, tá show. Deixa eu ver só qual que era a minha tela em 100%. Aqui, 100%. Beleza, o que não vai aparecer aqui, obviamente, é o favicon. Cadê ele? Tá, deixa eu atualizar para te mostrar. O favicon não vai aparecer porque a gente não fez uma estratégia e nem colocou ele lá na pasta. Então não vai aparecer, mas tá tudo certo. Aqui, deixa eu só ver o que eu errei aqui agora. Sim, exatamente o favicon. Então é o seguinte, para que ele não trave agora, eu vou fechar aqui, vou abrir novamente o server e bem tranquilo. Então presta atenção o que eu vou criar aqui pra gente. Eu vou criar aqui um array chamado de allowed file types, é igual a um array. E aqui eu vou falar os tipos de arquivo que eu vou aceitar aqui. HTML, .css, vou até fazer assim, e .javascript. .html também é permitido aqui, tudo bem? Então, vou fazer essa forma aqui e vou pegar aqui um const allowed. Então, vou procurar aqui dentro dos alloweds file types. Aqui dentro vou procurar através do método find, que é aplicado a todos os arrays, tá? o elemento que vai se comparar. Então vou passar aqui uma função. Essa função vai ser executada a todo momento que for achado um item. Nesse caso, por exemplo, a primeira vez o item será o HTML e eu vou comparar se esse item tem a ver com a extensão do arquivo do file path. E para pegar a extensão, eu vou fazer aqui um const extname, que é o nome da extensão. Aí eu vou pegar aqui o path.extname e vou passar o file path para ele, ok? E vou salvar. Aqui nesse extname, então eu já vou ter aqui ele como extensão. E como eu quero retornar aqui, né? Como eu quero fazer esse return aqui, eu vou então apagar dessa forma e deixar ele assim, ok? Apagando aqui também, para que se use a arrow function tranquilamente. Então isso aqui está retornando para mim um verdadeiro ou falso. Se ele retornar verdadeiro, é porque ele achou o arquivo que eu quero, então o arquivo é permitido. Se ele retornar falso, então pode deixar para lá, pode dar um return aqui para que ele possa sair dessa sequência lógica aqui. Então é allowed, né? Então return. Então, se por exemplo achar o favicon, que ele não é permitido aqui nos arquivos, então pode só retornar e está tudo certo. Então se eu voltar aqui, deixa eu ver se estou errando alguma coisa. Acho que enquanto eu estava desenvolvendo ainda. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Ok, era enquanto eu estava desenvolvendo ainda. Então, posso voltar aqui e atualizar, né? Se eu olhar aqui agora, aquela ideia do network e procurar aqui algum erro, alguma coisa que bloqueie a minha aplicação, eu não vou ter. Na verdade, o favicon vai passar por lá e ele não vai bloquear a minha aplicação. Tudo bem? É somente para não me atrapalhar dessa forma. Bom, então aqui eu tenho, a ideia é a seguinte, ó. Eu posso colocar aqui então, primeiro, se eu colocar Enter, ele não vai deixar eu preencher o campo, ele vai falar preencha o campo. Se eu colocar qualquer coisa, ele vai falar assim, ó, formate o texto da maneira correta. A maneira correta desse texto que eu coloquei aqui, deixa eu até fechar aqui, percebe que aqui ele falhou e tudo mais, mas não travou minha aplicação, né? Se aqui eu colocar então, desse formato que ele está pedindo, o nome da URL e o HTTP separado por vírgula, então eu vou colocar, por exemplo, rocket city, vírgula, http ou então vírgula, e vou fazer assim. Aí ele vai falar a URL da maneira correta, se a URL não está certo. Assim, http rocketcity.com.br. Tá? Então se eu faço isso, eu posso clicar aqui e ele vai abrir para mim em outra página o site da Rocket. Legal? Então eu posso fazer aqui um carinha que vai ficar recebendo todos os links aqui. Só que isso está feito todo no front-end. Então se eu vier aqui no public, no scripts, aqui está toda a lógica da minha aplicação. Tá? Toda a lógica da minha aplicação. Exceto essa parte de async aqui, que não tem nada a ver, que ficou sobrando ali.
Você percebe que aqui ele então vem criando para mim todo o elemento, ele tem a opção de remover o elemento, tem a opção de fazer todas as validações que eu criei ali. Então tudo isso está no front-end. Só que se eu reiniciar minha aplicação, acabou, ele apaga, né, tudo que eu coloquei aqui, porque está tudo no front-end. Então qual que seria o próximo passo a se dar aqui? O próximo passo é preparar ali no back-end esses dados para servir o meu front-end. E já que a gente já fez aqui, ó, até voltando um pouco aqui, já que a gente já fez essa parte de back-end para servir e o back-end está também mostrando o front-end, você já percebeu isso, né? A gente até brincou com algumas outras coisas. Eu vou fazer um pouquinho uma API aqui para você ver como que a gente poderia então receber os conteúdos do back-end, né? Através de uma API. Olha só, então eu vou vir aqui, vou só dar aquele git pra gente, deixa eu ver aqui, vou adicionar tudo no git, né? Então git add, git commit, -m, então add http. Opa, acho que ficou um errinho ali, mas tudo bem. Eu posso fazer um git commit -- amend. Deixa eu só ver se está certo. Vamos lá de novo. Git. O meu às vezes buga assim, meu terminal é meio engraçado. Git commit -- amend. Ok? E aqui então ficou só essa aspa aqui que eu vou tirar. WQ. Ok. Beleza, então tá aí, git log, só para ver se tá tudo legal. Então fizemos o first commit, final do stats, final do log, e agora adicionamos o HTTP. E vamos agora adicionar uma API aqui. Então eu vou criar um novo arquivo, uma nova pasta, chamá-la de API. Aqui dentro dessa pasta API, um novo arquivo chamado de index.js, que é o index da nossa API, beleza? Um arquivo da nossa API. Então como que a gente vai criar aqui? Mesma estratégia desse create server aqui do servidor. Então vou copiar tudo, colar aqui, vou deixar por enquanto só as coisas do servidor, que é isso aqui, tá? Na porta 3000. A gente tinha a porta 5000, esse eu vou servir na porta 3000. Então como que ele vai funcionar? Ele vai ficar rodando na porta 3000 e toda vez que eu entrar no barra, eu vou enviar um arquivo data.json. Então eu vou abrir aqui, esse arquivo eu vou criar aqui, vou chamar de URLs, tá bom? URLs.json. Então eu vou criar um JSON aqui com as URLs, ok? Presta atenção como escreve o JSON, ok? Ele é um pouco diferente do que o objeto JavaScript normal. Então são duas aspas para chave, 2 pontos, e aqui eu posso colocar, por exemplo, Rocket City, que é o valor, tá? E aí na URL eu vou colocar http rocketcity.com.br. Show? Então aqui é um arquivo que vai começar então a ficar guardando aqui ou apagando. A gente vai fazer uma API bem interessante. Então esses serão os arquivos que vão ser servidos pela API. Então se eu quiser servir essa API agora, eu posso colocar um brass end, e aqui eu coloco um JSON stringify e boto aqui o arquivo. Cadê o arquivo? Vamos chamar o arquivo aqui então, ó, const, eu vou chamar de data mesmo, require, eu vou pegar de URLs aqui na pasta raiz, urls.json, tá bom? E esse data então eu vou mandar para lá. Opa, só colei errado. Esse data eu vou mandar para lá. Então quando ele entrar, né, independente da URL que ele está entrando, ele vai enviar isso aqui. Então eu posso abrir aqui, claro, eu tenho que iniciar esse cara. Eu já vou arrumar no meu package JSON, tá bom? Eu vou fazer outro atalho aqui, para rodar com o Nodemon também. Esse vai ser API, e eu vou chamar de Nodemon API/index.js. Ele vai entrar ali e vai rodar esse arquivo para mim, quando eu rodar o npm run API. Então tá ali, server is running, não, API is running. Beleza, API is running. Então eu posso vir aqui no meu localhost 3000 e tá aqui, ele tá servindo para mim um JSON. Apareceu para mim bem formatado, porque eu tenho aqui um JSON, um plugin chamado, deixa eu ver, JSON Formatter, ok? Por causa desse plugin ele apareceu formatado. Se eu boto raw, ele aparece assim, parsed vai aparecer assim. Show! Então eu tendo aí a minha API está funcionando legal, eu já estou servindo os arquivos, as URLs ali, tá? Através de um JSON. Só que aqui seria legal eu criar uma inteligência da seguinte forma, olha. Se eu pego aqui e passo o name, ó, já tem até aqui para mim. Se eu passo aqui o name, que é igual a Google, e a URL, que é igual a http://google.com, eu quero que ele saiba lá atrás que se eu passar esses dois carinhas, eu estou querendo inserir um dado
no meu arquivos de URLs, tudo bem? E se eu passar aqui mais um carinha ainda que é o del, ou seja, o delete, eu estou passando o delete, significa que eu quero deletar um arquivo. Então veja, eu tenho 3 ideias aqui. A ideia padrão, ele vai servir tudo que tiver lá. A ideia de eu passar parâmetros, e esses parâmetros através de query strings, que a gente chama, tá? Aquelas interrogações e tudo mais. Começa a analisar suas URLs. Se você é super novato e não percebeu ainda, começa a analisar as URLs. Isso aqui são query strings. A gente está passando dados para o servidor. Então, estou passando. E se eu passar o del, é uma outra estratégia para eu apagar, então, algum dado dali de dentro. Tranquilo? Vamos criar essas estratégias aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é pegar as queries que tem na minha URL, tudo bem? Então, para isso eu vou usar um outro módulo aqui, const URL, mas eu vou chamar grande assim, URL, beleza? Eu vou chamar esse módulo aqui, e desse módulo eu posso usar, se você quiser até dar uma olhadinha nele antes de se inteirar dele, deixa eu só sair daqui, eu boto aqui no Node URL, e eu tenho um monte de ideias aqui. O que eu vou usar aqui, por enquanto, é o parse. E olha só como que vai funcionar. Eu vou fazer assim, ó, um console log para mostrar pra gente URL parse para ver o que ele vai fazer. O parse, ele trabalha da seguinte forma. Eu vou pegar a minha URL, que eu já sei qual que é, né? Rec URL. Então, através dela, eu vou colocar aqui um true. Esse verdadeiro aqui, eu tô querendo dizer que eu quero que ele pegue para mim as query strings. Quando eu faço isso, vou colocar um salvar aqui, fica olhando isso daqui. Eu vou limpar, vou voltar, atualizar. Eu só tenho que mandar as queries aqui, né? Então, aqui, ó, interrogação, name, beleza. Olha aqui, ele aparece aqui para mim, esse cara aqui é o que eu quero. Presta atenção, que o query, ele traz para mim em formato de objeto nome e URL. É exatamente o que eu quero. Então é só eu colocar aqui um ponto query e eu vou ter esse objeto para mim, aqui ó. Perfeitamente esse objeto, tá? Então eu vou extrair daqui de dentro desse objeto, eu vou tirar dele const name e URL. Então eu estou extraindo desse query aqui, que é um objeto, tá vendo? Estou extraindo name, colocando na variável name, URL colocando na variável URL. Tudo bem? Então agora eu tenho esses dois valores aqui me servindo. Caso, então eu tenho caminhos aqui, ó. Se eu não tiver o name, né, ou não tiver a URL, significa que eu estou na página inicial. Lembra disso? Se eu estou na página inicial, eu posso dar aqui um return, res end, né? E aqui eu finalizo com o JSON stringify, informando o meu data. Então aqui eu posso colocar que é all resources, tá? São todos os recursos que tem ali. Então estou servindo tudo, ok? Então se eu tiver agora o del, agora como que eu vou pegar esse del? É só eu tirar daqui também, caso tenha ele, né? Então se eu tiver o del, significa que eu quero retornar um res end. Eu vou colocar aqui alguma coisa de delete, tá? Depois eu vejo aqui como que eu vou fazer a função. E por fim, eu vou retornar um res end, o create. Então nós temos aqui, eu vou até tirar essa opção aqui para colocar aqui res end como show all. Tipo, mostrar todos, deletar e criar. Vamos ver se isso aqui vai estar funcionando para mim aqui. Então se eu colocar assim, é o create, percebe? Se eu colocar o del é o delete. Se eu não colocar nenhum, é mostrar todos, beleza? Então eu tenho 3 caminhos na minha aplicação agora, tá? Muito bem, o que eu posso fazer então agora é começar a organizar essas ideias aqui. Bom, o end aqui eu já tinha feito esse de mostrar todos, que era o JSON stringify, mostrando o data, beleza? Esse delete eu posso fazer ele de alguma outra estratégia para que eu não coloque tudo aqui. Mas primeiro eu vou colocar tudo, depois a gente vê uma ideia de tirar daqui. O deletar é bem tranquilo. A ideia de deletar é o seguinte, eu vou pegar do meu data e URLs e vou atualizar ele com data e URLs.filter. Vou filtrar. O que eu vou filtrar? Cada um dos itens que ele vai receber aqui nessas URLs, eu vou verificar, né, se o item URL... Você lembra que esse item, na verdade, ele é um item aqui de dentro. Então, item URL. Então, se essa URL
tem a ver, ou se ela é igual, ao URL que foi passado aqui para mim, ó. Se ele for igual, ou melhor, se ele for diferente, então por que diferente, né? Porque ele tem que retornar, o filtro ele espera dessa função aqui que a gente está rodando, ele espera um retorno verdadeiro ou falso. Se o retorno for verdadeiro, que é o caso, né? No caso, se eu estou passando lá o Google e estou com essa URL aqui como Rocket City, se o retorno é verdadeiro, então ele vai manter esse dado dentro dessas novas URLs, tá? Então esse filtro ele vai devolver um novo array. Esse novo array, tudo que for verdadeiro, ele vai deixar. O que for falso, ele vai tirar. Então que caso que é falso? Se a URL for igual, né? Então se ela for igual, o caso é falso, porque assim, Google é diferente de Google? Não, não é diferente, então é falso. Se é falso, vai sair de dentro do filtro. Legal? Então, olha que bacana. Eu estou atualizando aqui o data URL. Então, depois que eu atualizar, eu posso rodar uma função que vai fazer toda a ideia de adicionar esse novo data URL lá dentro do arquivo. Tudo bem? E a gente vai precisar aqui, então, do fs. Mais uma vez, a gente vai precisar do fs para atualizar o nosso arquivo de data, ok? E como que vai funcionar? Fs write file. O write file ele vai funcionar da seguinte forma. Ele precisa daqui do caminho do arquivo, então eu vou usar o path para isso e o join de novo. Então no dir name, então ele vai pegar o diretório e vai procurar urls.json. Achou o arquivo? Tá show. A segunda opção agora é os dados que eu vou escrever lá dentro. Eu vou escrever esses dados em formato de JSON, stringify, data. Só que aqui, a segunda opção do stringify, a gente ainda não vai precisar dela, eu vou colocar no, mas a terceira eu quero. Porque a terceira opção vai falar como vai ficar formatado o meu JSON. E eu quero que ele fique com a formatação aqui, legal? Uma formatação bacana. Aqui ele está separando por 2 espaços a formatação. Nesse caso aqui a gente tem por 4, né? Está mostrando aqui 4 espaços. Eu posso mudar para 2 e vou mudar aqui para 2 espaços. Legal? Então olha só, quais são as opções do write file? Uma, o caminho. 2, os dados. Terceiro, o famoso callback, né? Então ele vai ser chamado assim que executar essa função. Ele tem o erro aqui, caso haja erro, né? Se não houver erro também, tá tudo certo. Então, erro, caso haja o erro, a gente já faz a rotina de erro. Se erro, então throw erro. Beleza. E caso não haja erro, eu posso simplesmente retornar uma mensagem, aquele res end, falando aqui em formato de JSON também, stringify, porque é bom a gente servir tudo que a gente está servindo lá para fora como JSON, um message ok, ou seja, eu deletei, né? O conteúdo foi deletado. Tá bom? Então toda essa estratégia aqui foi feita para deletar um conteúdo. Então, se eu vier aqui e copiar esse conteúdo aqui, colocando uma vírgula, e aqui eu vou colocar como google.com.br, google.com, tá? Apesar do nome estar o mesmo, eu posso vir aqui no show all, ele vai mostrar tudo, mas aqui eu tenho o google.com, ok? Então aqui eu vou colocar a ideia do google.com, http://google.com, tá? E colocar aqui o delete. Por enquanto isso não vai funcionar, tudo bem? Por enquanto ele não vai funcionar. Por que, Maicão, que ele não vai funcionar? Veja bem, tirando esse erro que eu coloquei na linha 18, deixa eu só dar uma olhada aqui, qual que é o erro que eu coloquei, do path join, write file... o path is not defined, eu não chamei o path. Tirando esse erro, que não é o erro que eu estava esperando, eu já vou corrigir o outro que eu imagino aqui, que é o seguinte. Aqui, ó, nessa comparação que eu faço aqui, pode acontecer de não vir como uma string bem certinha. Então, eu posso corrigir colocando string ao redor dele. String, aqui eu estou prevendo um erro que geralmente acontece, tá? Como eu estou fazendo um comparativo de extrema igualdade, eu quero que os dois tenham a ideia de que sim, são strings e tem que ter exatamente, tem que ser exatamente igual para que haja essa ideia de deletar. Então, se eu rodar aqui agora, beleza, ele foi para o create. Ele não veio aqui para o del. Ok? Mas eu vou voltar aqui para as URLs e aqui ele terminou. Por que isso, Maicão? Bem tranquilo, porque eu não botei uma opção aqui dele retornar quando ele terminasse isso daqui. Na verdade, percebe que ele entrou aqui dentro e aqui ele rodou o arquivo daquela maneira que eu falei, ficou esperando o callback e aqui, propositalmente eu deixei isso para que você entenda a ideia de não bloqueante quando eu falei que ele não vai bloquear a minha aplicação. O que acontece? A gente deixou
esse callback numa fila de espera, a aplicação continuou. Então ela veio para essa linha, achou esse return e devolveu isso. E somente depois é que foi executado isso daqui. Por isso que você viu o create e não viu essa mensagem aqui, ok? Então o que eu teria que fazer? O certo a se fazer é botar um return aqui, para que ele retorne isso aqui, ok? Quando eu faço isso, obviamente eu vou voltar aqui o dado, só dei um Ctrl Z aqui, tudo bem? Se eu fizer isso, agora sim, ele foi ali, tá? Ele entrou aqui dentro, aí ele vai achar esse return, então ele vai falar assim, não, eu preciso retornar a aplicação, só que existe um callback numa fila, né? Depois vai ser rodado esse callback, show de bola, vai ser rodado isso aqui depois, só que a aplicação ela vai parar aqui mesmo. Tudo bem? Ela não vai mais seguir para frente. Então é muito interessante a gente entender, eu acho que uma maneira melhor que essa, né, para entender o callback. Você viu que a aplicação continuou por causa que não tinha o return. Esse callback ficou numa fila de espera, ele foi lá, escreveu no arquivo, a aplicação terminou, só depois dele terminar de escrever no arquivo é que ele voltou com essa mensagem, mas a aplicação já tinha terminado aqui nessa linha. Legal? Beleza. Feito essa ideia aqui, eu começo a ter aqui, não sei se você percebe, um arquivo um pouco sujo, né? Um arquivo cheio de coisas. Eu posso fazer algumas estratégias aqui para dar uma limpadinha aqui, pelo menos, nesse arquivo. Primeiro eu vou colocar essa write file em outro lugar. Eu vou colocar ela aqui fora como uma function write file, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então ela vai funcionar aqui como uma write file, eu vou passar aqui uma callback, tudo bem? Uma callback. Então aqui, ao invés de eu mandar dessa forma, eu vou chamar aqui a minha callback e vou mandar aí sim só a mensagem como ok. Aqui ó, JSON stringify e a mensagem de ok, tá bom? Então quando ele rodar callback, e aqui no lugar de eu chamar todo esse fs, toda essa coisa gigante aqui, eu só chamo um write file e passo aqui um callback, né? Esse callback está retornando para mim uma mensagem, então eu vou pegar a mensagem aqui, message, e vou colocar o res end passando a message ali, que já está configurada para mim. Esse return aqui, lembrando que ele tem que ficar por aqui. Tudo bem? Beleza, aqui eu já estou retornando legal como que vai funcionar a minha aplicação. Se eu volto e vou voltar esse cara aqui também, e vou tentar deletar de novo. Ok, mensagem de ok, deletou daqui e já estamos funcionando a parte de remover. Ok? A parte de remover tá show de bola. Bom, terminado isso, eu posso fazer a parte de criar, que é bem tranquila também, não tem segredo nenhum. Então na parte de criar aqui, eu só vou fazer uma alteração de dados na seguinte forma. O data URLs push. Então ele vai adicionar para mim o que? Um nome e uma URL. Então name e URL. Ok? Pronto, colocou isso dentro do data. Posso fazer um return write file. Aqui é uma callback também. É a mesma função, né? Por isso que eu já fiz ela ser a mesma, para facilitar aqui pra gente. Não preciso de todas essas linhas aqui. Res end message. Inclusive aqui também eu não preciso de todas essas linhas, porque ela já está retornando essa parte aqui pra gente. Beleza? Então ficou um pouco mais limpo essa parte aqui. E agora eu estou adicionando os resources lá, quando eu tirar o del. Então, olhando aqui, aqui está o meu arquivo atualizado. Eu vou tirar esse del daqui e eu espero que ele insira colocando uma mensagem de ok. Se eu voltar aqui, está aqui google.com. Então ele inseriu o Google, sei lá, se eu colocar qualquer outra coisa, aqui está valendo também pra gente. Discord, por exemplo, né? Opa, salvar não. Discord, colocar aqui, ficou com o nome Google, mas ele está aqui como Discord, beleza? Então mudar aqui, Discord. Ok? Então funcionou. Quer testar de novo, né, se está funcionando ou não, o delete igual a 1. Então ele vai deletar para mim o Discord daqui. Show de bola. Só vou voltar ele aqui mesmo para deixar ali. Ok? Então nós temos a listagem, nós temos o delete e nós temos o update, o create. Tudo bem? Tá tudo aqui funcionando legal. Eu só deixei o arquivo um pouco mais limpo. Talvez eu não faria dessa forma. Eu faria, quem sabe, mais um arquivo para poder separar melhor as ideias. Mas tudo aqui é aprendizado e o foco aqui são os módulos do Node.js e tudo que a gente está fazendo é com JS, com Node.js puro, né? Mais puro possível, claro. Beleza? Entendido essa parte, né? Já temos uma API. Agora a gente pode fazer a ideia de consumir essa API pelo nosso front-end, aqui ó, fazendo ele pegar aqui os dados. Como que a gente vai fazer isso? De uma maneira bem tranquila, a gente já está chegando no final, tá bom? Olha só,
Aqui no console eu tenho o fetch. O que é o fetch? O fetch ele permite com que eu consuma APIs através do meu navegador, que eu possa ir em outros endereços e consumir aqui. Então olha só, eu vou passar aqui o http://localhost 3000, tá? E daqui o fetch sempre será uma promise, então eu tenho que esperar essa promise terminar. A mesma ideia que eu estava falando do callback até agora é mais ou menos a ideia da promise, né? Tranquilo, a promise é uma promessa, ó. Eu te prometo voltar aqui para esse momento, para essa função que você vai fazer aqui. Te prometo voltar aqui quando eu estiver pronto, tá? Então quando eu terminar de olhar lá no localhost 3000, eu prometo que eu volto aqui. E eu vou voltar aqui com algum dado, tudo bem? Ah, então beleza, obrigado. Transforma esse dado então em JSON. Depois que você terminar de transformar esse dado em JSON, promete para mim que você volta para essa outra função aqui, tá? E mostra para mim agora no console, eu vou até tirar isso aqui, mostra para mim no console log o data. Só que esse data eu tenho que só passar ele aqui de novo, tá bom? Então ele está passando por uma cadeia aqui de promessas. Então olha só aqui primeiro, o que vai acontecer quando eu fizer isso? Eu tenho um problema de CORS, né? Que é uma segurança que o navegador tem com acesso externos e tudo mais. Então eu estou acessando da porta 5000 na porta 3000 e a minha API não está permitindo isso. Então o que eu posso fazer na minha API para permitir isso? Bem tranquilo, eu vou abrir aqui o meu index e aqui, ó, no comecinho eu vou colocar um res write head. Então no cabeçalho da minha requisição eu estou enviando para ele uma opção que ele já até deu a dica para mim qual é a opção correta que eu tenho que colocar ali. É esse access allow access control allow peraí, esse nome access control allow orange 2 pontos, não é origin beleza. Então eu permito o acesso de qualquer lugar que quiser entrar na minha aplicação, tá liberado para entrar, beleza? Então se eu jogo esse cara de novo, tá aqui, eu tenho uma promessa pendente, tudo bem? Essa promessa foi resolvida, mas com algum erro, tem alguma coisa que não deu certo nesse meu localhost 3000 que ele não permitiu. Então o que é? Deixa eu limpar aqui e vou mostrar para você. Aqui, na verdade, eu preciso retornar isso aqui. Então quando eu coloco as chaves, eu não estou retornando esse data JSON, então ele não tem como seguir para frente. Então eu tiro aqui porque agora sim, eu estou retornando esse dado em JSON para que ele siga para frente e apresente para mim o data em formato JSON aqui. Beleza, eu tenho 3 URLs. Show de bola. É assim que você consome tranquilamente uma API. Então eu posso copiar isso aqui. Eu vou tirar daqui e vou querer que apresente nessa parte aqui, tá? Como toda essa parte eu já deixei pronta pra gente, primeiro de tudo, o famosinho git, deixa eu só vir aqui, colocar aqui um git add para colocar tudo, git commit -m, aqui add API, beleza? Então nós temos uma API funcionando. Então aqui eu vou vir no meu public, no meu scripts, preste atenção, que aqui é bem tranquilo. Eu só vou criar uma função aqui, load, tá? Que ela vai carregar para mim esse fetch aqui. Tá? Quando ele terminar de carregar, ele vai imprimir. Só que eu não quero que ele imprima. Eu gostaria que ele pegasse esse resultado numa variável aqui que eu quero chamar de res. Tudo bem? Quero chamar essa variável de res. Só que é o seguinte, eu não quero usar todo encadeado assim. Eu só quero essa primeira cadeia. Essa última parte que ele vai responder no console log, eu não quero botar nada ali dentro. Então eu quero que ele espere, ó, await, espera essa promessa resolver e coloca dentro do res. Mas eu não consigo usar esse await sem transformar essa função numa função assíncrona. Então, async. Tranquilo, quando eu coloquei o async, eu tenho essa palavra await aqui dentro dessa função. Então essa await, na verdade, ela está esperando. Então aquele último passo, ao invés de eu fazer tudo lá dentro e colocar um res lá dentro e tudo mais, eu estou colocando ele aqui fora, para que ele tenha mais essa carinha de síncrona, né? Ou seja, parece que ele está vindo nessa linha, está esperando essa promessa para que ele continue a aplicação. Então isso fica um pouco mais legal. E veja, o que eu tenho aqui nesse res depois que eu terminar? Bom, eu já sei, né? Na verdade, a gente já fez aqui, se ele ainda estiver aqui. Não, não tem, não tem problema. Então deixa eu colocar aqui o load para a gente poder olhar novamente o que eu tenho no res quando ele terminar de chamar. Veja bem, eu tenho primeiro um erro. Um erro porque, deixa eu ver, onde que está meu erro? Tá, minha aplicação não deve estar rodando, ok? Então npm start. Beleza, agora a minha aplicação está rodando, vou atualizar. Tá aqui, ó, eu tenho as URLs, perfeito? Tenho as URLs. Então daqui de dentro, você quer dizer, Maicon, que em res.urls, eu tenho name e tenho, ó, name e URL. Olha só
Que legal. Então, se eu passar esse URLs aqui para esse add elements, vai funcionar, Maicon? Bom, nada resiste ao teste, né? Então, se a gente tem dúvidas, a gente vai e testa para ver se isso daqui vai funcionar mesmo. Vamos ver? Pronto, se eu voltar aqui e atualizar, tá aqui, eu tenho um cara chamado undefined. E por que eu tenho undefined? Simples, porque eu estou passando as URLs todas, então eu estou passando um array, né, de URLs. Então, de fato, eu não tenho o name e o URL aqui. Aqui eu tenho um array. Se eu passar um array, uma posição do array, vai funcionar show de bola. Mas eu gostaria de passar todas as posições do array. Beleza? Então, tranquilo. É só eu rodar aqui um map, pode ser um map, tá? O map, na verdade, ele vai fazer uma interação sobre cada elemento dessa URL. Eu posso aqui até chamar de URL, quem sabe? Tudo bem? E para cada URL dessas, então você chama o add element, tá? Passando para a gente a URL. Essa URL, ela tem name e URL. Agora, se isso estiver confuso na minha cabeça, eu posso desestruturar esse cara aqui para name e URL. Desestruturo aqui, tudo bem? E aqui eu pego de volta ele e passo como name e URL. Tudo bem? Só para ter um pouquinho mais de visual do que a gente está fazendo isso aqui, tá? Fiz isso, então ele vai rodar o map, então saiba que ele vai carregar essa função, então ele vai esperar puxar tudo lá de trás e depois ele vai adicionar isso com elementos. Fim, atualizo e posso puxar esses elementos aqui e tá tudo funcionando legal, tô consumindo a minha API que eu criei. Então que chama o Google, que chama o Discord, legal? Então, o meu desafio para você que chegou até aqui, e eu já tenho que te parabenizar, porque se você aguentou uma aula desse tamanho, parabéns, você é persistente e você vai crescer muito na sua vida. Agora, melhor ainda é se você fizer o desafio que eu vou te falar. Eu já te mostrei que é possível adicionar alguma coisa aqui, por exemplo, o URL name, com uma vírgula, passando aqui uma URL qualquer. Ele vai adicionar aqui, mas se eu atualizar, eu perdi. E também eu posso deletar, ok? Mas se eu atualizar, não deletou. Por quê? Porque ele não está fazendo essa sincronia lá com a minha API. Então eu já te mostrei como deletar e como adicionar pelos links da API. E já te mostrei como consumir através do fetch uma API. Então quer dizer que através de tudo que eu te mostrei aqui, você vai conseguir sim fazer uma ideia de deletar, porque você já tem a URL certa que você tem que passar para deletar, né? Você tem que passar Enfim, já te mostrei isso. E você também vai conseguir adicionar elementos aqui através dessa ideia aqui, dessa estratégia, jogando lá para sua API. Tudo bem? Então esse é o desafio que eu vou deixar para você e... Olha, se você conseguir fazer, eu já tenho que, de antemão, te parabenizar também por isso. Então, primeiro de tudo, se você tomar a decisão de fazer o desafio, parabéns. E se você conseguir concluir, parabéns muito mais ainda. Beleza? E, por enquanto, eu vou só fazer uma breve revisão do que a gente viu aqui, para que a gente finalize essa aula, tá bom? Então, o que a gente viu? Que o Node.js, ele é um runtime environment, ou seja, a gente está usando JavaScript para desenvolver aqui na nossa máquina. Ele não é um framework, ele não é uma linguagem. Para que ele serve? Para fazer back-end a gente fez, para fazer front-end a gente fez, para fazer microserviços, scripts e automações, a gente brincou um pouco de script ali. Para fazer API, a gente fez aqui também. Qual é a vantagem? A gente fez de maneira super rápida, dá para prototipar rapidinho, né? Dá para você executar arquivos, né? A velocidade dele de execução de arquivos é muito rápida, a escalabilidade dele é muito boa, né? Aplicações de ponta usam ele, o ecossistema é gigante através do NPM, né? Esse eu não cheguei a te mostrar, mas se você colocar aqui npmjs.com, você vai ver que tem mais de 1 milhão de pacotes. Obviamente, não todos são somente do Node, tudo bem? Mas, por exemplo, o Express que eu te falei algumas vezes é do Node, tudo bem? Tem outros pacotes aqui, mas saiba que um ecossistema muito grande é o ecossistema do JavaScript, e o JavaScript está em todo lugar. Você viu aqui que ele funciona através de uma engine, que é um motor, e um motor semelhante ao V8 do Chrome, que seria o mesmo motor do Chrome, inclusive, só que num ambiente diferente, num ambiente de máquina. Legal? Você percebeu também, através de uma analogia bem simples, como que funciona o Event Loop, como que funciona a ideia dele ser single thread e mesmo assim ele não bloquear a nossa aplicação e ele ser assíncrono, e a gente viu isso em algumas atividades ali que a gente fez. E a diferença entre o assíncrono e síncrono. Você viu também o sistema modular dele, muito interessante, faltou aqui a gente colocar, quem sabe, o URL, né? A gente colocou a mais, e talvez
eu tenha esquecido algum, mas tá tudo certo. Então a gente viu aqui que ele usa o Common.js, a gente viu como exportar módulo, como pegar, criar, né, e importar esses módulos, como usar os módulos nativos, como usar o módulo do NPM, a gente viu aqui também, né, através daquele Nodemon. E essa é a ideia do Node, para quem está começando, quem queria entender um pouquinho mais do que é o Node, nessa Masterclass. Eu espero que tenha feito sentido para você. Um abração do Maicão e até a próxima.